Está no ar, Giro Cidade. Olá, Ariquemes! O seu programa de todos os dias, o Giro Cidade, está começando agora. Fique comigo e saiba o que é notícia na nossa cidade e na nossa região. E abrindo este bloco, durante a Expoare, pecuaristas e agricultores foram beneficiados através do Pronaf, com assinaturas de contratos que viabilizaram a aquisição de produtos e serviços de financiamentos do Banco do Brasil. Veja mais informações agora. Produtores rurais foram beneficiados através do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, durante a 32ª Expoare. Os financiamentos foram realizados pelo Banco do Brasil. Para nós é uma satisfação muito grande, né? Porque assim, a gente pensa que a gente está fazendo diferença na vida de algumas pessoas. Na verdade, a gente não está apenas financiando bens e serviços, equipamentos, máquinas, mas efetivamente a gente está fazendo diferença na vida de certas pessoas, que ele está fazendo um financiamento, vai trabalhar às vezes na agricultura familiar ou vai empregar novas pessoas. Então para a gente é uma satisfação muito grande. Ao todo vocês assinaram quantos contratos aqui? Aqui na APA, na realidade, eles dão em média uns 16, 17 contratos, né? Mas assim, a gente prospectou bastante negócio aqui na APA para a gente fechar esses negócios no ambiente da agência. Rondônia, o carro-chefe é agronegócio, né? E essa área que eu trabalho é totalmente voltada para que a gente consiga aplicar, desembolsar recursos para o agricultor, tanto pequeno, como médio, como grande. E é uma honra estar aqui na 32ª Expoare, porque é um grande evento. É um município de Ariquemes, é um município promissor, um município que é destaque no estado. E o Banco do Brasil, como parceiro do município, também do estado, se faz presente aqui em todos os eventos que já teve. E eu queria saber de você, essa assinatura desses contratos, onde muitos pecuaristas e agricultores conseguiram, através do Banco do Brasil, né, a aquisição de muitos bens para poder melhorar a sua propriedade. Como é que é para você, representando o Banco do Brasil, né, poder proporcionar isso para essas pessoas? Para nós, do Banco do Brasil, assim, é muito importante esse momento de assinatura. O Banco do Brasil é o maior parceiro do governo federal e do agronegócio. Rondônia hoje tem em torno de recursos de quase R$1 bilhão para poder usar nessa safra, 15 e 16, e o Banco do Brasil nacional representa em torno de 60% do recurso disponível pelo governo federal. E para nós é importante, porque a partir daqui, financiando o produtor, dando condições para ele trabalhar, a gente consegue gerar renda, gerar emprego, qualidade de vida, esse dinheiro circula no comércio, e faz o município crescer. O Pronaf destina-se a estimular a geração de renda e melhorar o uso da mão de obra familiar por meio do financiamento de atividades e serviços rurais agropecuários e não agropecuários, desenvolvidos em estabelecimento rural ou em áreas comunitárias próximas. Os produtores que assinaram os contratos com o banco contaram um pouco de onde surgiu o interesse de receber esse benefício. Eu sou parceiro do Banco do Brasil já faz alguns anos. Na verdade, eu tenho conta no Banco do Brasil já faz 21 anos, em Deus 19 anos de idade. Então sempre foi meu parceiro. E sem o banco fica um pouco difícil da gente crescer. Por quê? Porque a gente pega o recurso, ele sendo aplicado naquilo que se propõe, naturalmente a gente tem um retorno. Então é mais um negócio que eu vim fazer com o Banco do Brasil no momento, mas vai ter outros e outros e outros. E esse contrato foi para aquisição do quê? Esse contrato foi para custeio e pecuária. O que acontece? Eu tenho a forrageira, eu tenho o boi e eu tenho que custear ele até o próximo ano. Então ele é meu parceiro nesse custeio. Eu e meu pai começamos a trabalhar com plantio de melancia, né? E vimos que precisava de um caminhão para a gente escoar a produção. Aí, através do escritório Proatec, né, fizemos um projeto junto com o Banco do Brasil e conseguimos adquirir um caminhão para trabalhar. Como é que é para você conseguir, junto ao Banco do Brasil, em plena Expoare, uma festa tão grande como essa, ter a aquisição desse caminhão que vai ser muito útil para vocês? Foi uma satisfação muito grande, né? Ajudou muito a gente, né? E eu creio que agora é só melhorar o trabalho da gente na propriedade.
Bom, para nós é uma satisfação imensa, né? Porque a Mercedes-Benz é uma empresa que está na mente de todo mundo e contribuir com o crescimento de um parceiro, que a gente pode chamar assim de parceiro e amigo, é muito satisfatório, porque é mais um cliente que vai utilizar um produto de confiança, que vai estar trabalhando, ganhando, tendo o seu retorno, né, através de uma máquina, de um caminhão Mercedes-Benz. Empresas de consultorias que ajudam os produtores na montagem do projeto que é apresentado para o banco antes da assinatura do contrato, explicaram como esse trabalho é realizado. Bom, a Visão Rural ela presta o projeto, a elaboração do plano técnico de viabilidade econômica do empreendimento que o produtor rural busca junto às instituições financeiras, né, de fomento ao crédito rural. Então, a Visão Rural vai na propriedade, faz uma vistoria para conhecimento da realidade daquele produtor. Baseado nesses fatos, é montado um estudo técnico e encaminhado ao agente financiador, Banco do Brasil ou demais instituições financeiras. E a instituição, com aquele projeto em mãos, consegue viabilizar aqueles recursos para a propriedade rural, tornando assim aquele empreendimento com maior retorno sobre aquele capital investido, podendo assim melhorar o giro da economia, o giro dentro da propriedade, né? Possibilitando uma melhor qualidade de vida para o produtor, melhor renda, aumento da produtividade, né? E não só isso, a Visão Rural também trabalha nos segmentos extra projetos, né? Segmentos ligados ao produtor rural, topografia, cartografia, georreferenciamento das propriedades, elaboração do CAR. Para quem é piscicultor, tem também o PCA, o Plano de Controle Ambiental para a piscicultura, ou outras atividades que tenham impacto ambiental, que necessita realizar o licenciamento da atividade. Então, hoje a Visão Rural atua em mais de 20 municípios, dentro do estado de Rondônia e até no Acre, em Acrelândia. E aí está sempre junto com o produtor, buscando satisfazer os anseios e as necessidades que, porventura, tenha dentro da propriedade. Como é que é para você, como proprietário da Visão Rural, participar de um momento como esse, onde houve essa assinatura dos contratos, entrega de chave simbólica, um melhoramento, né, na nossa região, no caso da pecuária e da agricultura? Bom, eu sou produtor rural também, então já passei por esse momento, né? E a satisfação é muito grande, né? Porque eu também já tive um sonho realizado em conseguir um crédito rural e poder estar passando por um momento como esse, firmando uma parceria com a instituição de fomento séria, com recursos muito abaixo do mercado, com prazos longos para pagamento e que possibilitou com que eu também pudesse estar pagando com que aquele crédito pegado junto às instituições de forma tranquila, né? A própria produção pagando aquele crédito que me foi emprestado. Então, parabenizo as pessoas que buscaram o Banco do Brasil, né? Que tiveram o tempo, né, investido num projeto como esse e hoje está realizando o sonho aí. Para mim, a satisfação não tem preço. Esse tipo de acontecimento aqui é muito importante, até para fechar uma ponte entre o produtor e o agente financeiro, né? Que muitas das vezes não acontece essa interação, né? E aqui é onde acontece que vem o produtor, pega o recurso e ele retorna aqui ano que vem no outro e vem se expor aqui como que esse recurso beneficiou, melhorou a vida dele, o que ele progrediu, né? Então isso é muito importante. Esse feedback, esse diálogo entre o agente financeiro, o produtor e ele repassando depois o que houve de melhoria para ele na vida dele. É porque a sua empresa, a Amazônia Consultoria Rural, que é mesmo aqui de Ariquemes, trabalha de uma forma em que ajuda no crescimento do próprio agricultor. Então isso para vocês deve ser até interessante ver o progresso do nosso agronegócio de uma forma geral, porque vocês participam ativamente disso. Com certeza. Hoje a gente está atendendo aí fortemente aí o pessoal da soja, o pessoal do agronegócio, a parte agrícola, né? E aqui o município de Ariquemes está no início, a gente
A gente tem um forte potencial aí, até porque a parte Cone Norte aqui do estado é 3 vezes maior do que a parte sul, que é a Vilhena, Chupinguai ali. Então aqui a gente vai ter um desenvolvimento 3 vezes maior do que a parte sul do estado, que é o que aconteceu no Mato Grosso. Eu sou natural de Rondonópolis, Mato Grosso. O desenvolvimento iniciou em Rondonópolis, só que daí Sorriso, Mutum, Lucas é 3 vezes maior do que a parte sul. Então hoje o celeiro do país é o Mato Grosso e a cidade que mais produz se chama Sorriso, que é do Cone Norte. Então eu acredito que a Ariquemes talvez futuramente vai ser um Sorriso 2, Sorriso da Rondônia. Essa parceria com os produtores só mostrou o real motivo da realização de mais um ano de Expoare, evidenciar o crescente desenvolvimento do agronegócio na região do Vale do Jamari. O Banco do Brasil tradicionalmente já é parceiro da Associação dos Pecuaristas, então para nós é uma satisfação muito grande de participar da feira e assim, para a gente na realidade é uma oportunidade também de demonstrar que o Banco do Brasil está presente no agronegócio. E às vezes muita gente pensa que o Banco do Brasil trabalha só no mercado pessoa física e jurídica, mas a gente fomenta também a agricultura, especialmente na região do Vale do Jamari. Parabéns ao Banco do Brasil por incentivar o agronegócio. Não saia daí porque temos mais notícias da nossa cidade. É intervalo, é rápido. Estamos de volta e os servidores do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, de Rondônia entraram em greve no dia 20 de julho. E pouco mais de 3 semanas depois, infelizmente, o governo ainda não se manifestou a respeito das reivindicações. Veja mais informações agora na matéria. Trabalhadores que precisam dos serviços do Instituto Nacional de Seguridade Social têm encontrado a agência de Ariquemes assim, praticamente vazia. É que os servidores do INSS em Rondônia estão em greve há pouco mais de 3 semanas. Nacionalmente, a greve começou no dia 7 de julho. As reivindicações não são por melhores salários, mas por melhores condições de trabalho. Uma das reivindicações é a incorporação da gratificação. O servidor do INSS, quando ele se aposenta hoje, ele perde mais da metade do salário dele. Outros órgãos têm essa incorporação, então a gente pediu a incorporação e o governo já acenou que vai incorporar. Uma das principais reivindicações é a contratação de servidores. 90% das agências no Brasil faltam servidores. Aí assim, o segurado vem na agência, tem que aguardar horas para ser atendido, porque não tem servidor. A Ariquemes, por exemplo, nós temos 9 municípios em volta e nós temos somente 10 servidores para atender. Hoje, o atendimento está sendo realizado por apenas 4 funcionários e somente o serviço de perícias está disponível para a população. Jacó Horácio, de 45 anos, trabalha no ramo da construção civil e sofreu uma queda de um andaime de quase 3 metros de altura. Hoje ele está assegurado e analisa o trabalho que os servidores do INSS têm para ajudar aqueles que precisam. Pela primeira vez que eu vim aqui, eu me assustei quando eu vi o volume de gente na assistência aguardando atendimento. Me veio na cabeça aquela ideia, a fila do INSS. Mas ao permanecer por um tempo aqui dentro, eu percebi que essa não é a realidade. A realidade é que o INSS de Ariquemes, a gente percebe que ele está sobrecarregado de gente necessitando do trabalho e de poucos funcionários trabalhando. Prova é que, às vezes que eu solicitei, tive que aguardar porque é na vez, mas eu fui atendido, muito bem atendido pelo INSS de Ariquemes. Não tinha na época, quando eu iniciei o trabalho, o benefício, não tinha perito aqui, eles me encaminharam para Ouro Preto, fizeram todo o processo de encaminhamento, fui lá, graças à ajuda deles, eu consegui o benefício, entendeu? E ao retornar agora, depois de 3 meses, que peguei um novo laudo, continuo ainda com a lesão, né? Ao retornar eu me encontrei com essa situação. Para a técnica do Seguro Social, Mirna Viriato, as condições de trabalho deveriam ser ainda melhor analisadas. Ela possui hipotrofia no braço direito, uma sequela da poliomielite. Por conta do trabalho, ela apresenta bursite, tendinite e distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho.
Eu, como técnica do Seguro Social e pessoa com deficiência, vejo que há muita deficiência no caso da acessibilidade junto ao INSS, quanto ao mobiliário e à saúde de qualidade de vida do servidor com deficiência. Nós não temos acompanhamento psicológico, não temos exames de rotina, né? Então, eu gostaria de reivindicar aqui, junto aos governantes, né, que seja olhado um olhar mais especial para nós, que nós queremos dar a nossa parte, né, contribuindo com o serviço público. Nós estamos aqui para somar e não para diminuir. Até o momento, o Ministério do Planejamento propôs um reajuste de 21,3%, dividido em parcelas nos próximos anos. As negociações ainda continuam. A Escola Dr. Disseu de Almeida, do setor 6 de Ariquemes, está disponibilizando até a próxima sexta-feira vagas para séries do 1º ao 9º ano noturno do ensino para jovens e adultos. Veja mais informações. A Escola Doutor Dirceu de Almeida, localizada no setor 6, está disponibilizando vagas para o ensino de jovens e adultos, o EJA. Para nos dar mais informações sobre isso, ao meu lado está a diretora da escola, Maurícia Fernandes. Eu gostaria de saber, Maurícia, quantas vagas vocês estão disponibilizando? Olha, nós não temos assim um limite de vagas. A ideia é atender a demanda, né, da nossa, vamos dizer assim, da nossa comunidade, né, dos setores próximos. Então, assim, não tem um número de vagas limite. À medida do possível, da procura dos alunos, a ideia é atendê-los. E são para quais séries? Então, nós atendemos, a Escola Doutor Dirceu é uma das escolas do município que atende, né, a EJA, que trabalha com a EJA. Nós atendemos do 1º ao 8º ano. Tá? Nós temos vagas, tá, do 1º ao 8º ano. Só para as pessoas, então, saberem, qual que é o público que se matricula no EJA? Então, são pessoas acima de 15 anos, né? A partir de 15 anos, né? E assim não tem um limite de idade, né? Nós atendemos, nós já tivemos alunos, né, de 15 anos matriculados, de 60, 65 anos. Então, a ideia é atender aquelas pessoas que não tiveram oportunidade, né, de estudar na idade certa, por N motivos. Então, assim, a ideia da EJA é exatamente abrir as portas para estar atendendo essa clientela. Qual que é o prazo para serem realizadas essas matrículas? Então, nós vamos estar efetuando as matrículas novas até sexta-feira, dia 7/8. Só mais uma coisa, eu queria saber o que é preciso, o que as pessoas precisam trazer para efetuar essa matrícula? Comprovante de escolaridade, né, os documentos pessoais, né, comprovante de residência são os documentos essenciais para a matrícula. Obrigado, Maurícia, pela sua participação no nosso programa. Só para poder reforçar, a Escola Doutor Dirceu de Almeida, então, tem vagas para o ensino de jovens e adultos, o EJA. A escola fica localizada na Rua Monteiro Lobato, no setor 6. Gustavo Rebouças, para o Giro Cidade. Ótima oportunidade para você, adulto, voltar a estudar. Nós vamos para o intervalo, mas antes fica aí o meu abraço para o bairro Jardim das Palmeiras. Bairro Jardim das Palmeiras, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Continue assistindo o programa Giro Cidade, é intervalo, nós já voltamos. Estamos de volta e o meu Giro Entrevista de hoje é especial para as mães e para os pais, porque foi com a odontopediatra Ana Caroline. Roda a vinheta. E o meu Giro Entrevista de hoje é com a doutora Aninha, né? A doutora Ana Caroline. Ela é odontopediatra. Doutora, é um prazer te receber aqui no programa Giro Cidade, principalmente para falar de um tema tão importante esse, que são os primeiros ciclos dos dentes, né? Principalmente das nossas crianças. Doutora, então, para começar, explica para quem está assistindo o programa Giro Cidade como se forma a dentição e quais são os primeiros ciclos. Nós temos 2 ciclos de dentição, o de leite, decido, né, e o permanente. O decido, ele inicia por volta dos 6 meses. Mas hoje a gente está tendo bastante alteração. Então, tem criança que nasce mais cedo. Tem criança até que já nasce com dente. Né? É bem atípico, né? Não é normal, mas está cada vez mais comum acontecendo.
E por volta dos 6 meses, então é normal que a criança fique enjoadinha, pode acontecer alguns episódios de febre baixa, não febre muito alta, né? Mas pode acontecer também dessa dentição descido atrasar. Então, até 1 ano e 3 meses é considerado dentro da normalidade, mais que isso, não. Sim. Então, a gente precisa ir acompanhando, né? Os sintomas, quando esses dentes estão em erupção, que o bebê fica mais enjoadinho, pode dar mais febrinha, às vezes, alguns episódios de diarreia, nada mais grave, mais acentuado do que esses sintomas. Quando o dentinho vai nascer, na gengivinha fica bem inchadinho, então a gente consegue perceber que está vindo o dentinho, né? Se a gente começa a perceber que naquela região ficou inchadinha e de repente mudou a coloração para vermelho escuro, ou às vezes até um azuladinho, precisa ser procurado com urgência o odontopediatra, né? Porque aquele dentinho está com dificuldade e acabou formando o cisto de erupção, que a gente chama também, não é nada grave, a gente só vai precisar dar uma forcinha para esse dente nascer. Entendi. E, doutora, nesse caso, depois que o dente da criança, do bebê, já nasceu ali, existe uma asepsia adequada, uma orientação na hora do pai limpar a língua, na hora até mesmo da mãe? Como que é feito isso? Para, querendo ou não, já nos primeiros momentos ali da dentição, não dá nenhuma cárie? É isso mesmo? É isso mesmo. Então, os cuidados com a higienização dos dentes da criança deve começar cedo, desde cedo. Por isso que é importante a mãe, ainda gestante, fazer o seu acompanhamento no dentista, né? Porque nessa consulta da gestante, a gente vai orientar a mãe quais são os cuidados, quando devem iniciar, né? Para que a mãe já esteja orientada a passar esses hábitos saudáveis para a criança. E também é importante a mãe, gestante, estar fazendo acompanhamento para que veja que a boca dela esteja tudo ok, né? Para estar fazendo profilaxia, que é a limpezinha, para evitar que se tenha inflamação na gengiva, porque hoje já é de conhecimento, é popular e também já é comprovado cientificamente que a gestante que tem problema na gengiva, né, um problema mais sério, que é conhecido por periodontite, ela tem uma tendência maior a ter o parto prematuro. Então, é importante ela estar fazendo essa visita ainda durante a gestação. Mas, quando a criança nasce, ainda sem dentinho, é importante a gente estar fazendo a higienização da boquinha dela. Acontece, às vezes, da linguinha fica branquinha, cheia de leite. Então, a gente tem que estar limpando, sim. Não pode deixar parar aquele leite na boquinha, tá? E também serve como para a criança ir se acostumando com aquela higienização. É verdade. E aí, quando já tem os dentinhos, sim, aí é imprescindível a higienização. Então, ela pode ser feita com escovinha, apropriada para bebês, bem pequenininha, molinha, macia, bem tranquilo. Não precisa usar pasta, nem com flor, nem sem flor nessa etapa. Ainda não precisa de pasta. Pode usar também aquela dedeirinha de silicone, que é bem conhecida. E aí também tem a utilização da fraldinha para higienização. Então, a gente pode enrolar uma fraldinha no dedo, né, fazer do dedo uma escovinha e limpar. Eu, particularmente, prefiro a técnica da fraldinha, porque eu acho que higieniza melhor. Sim. E eu acho que dá um conforto melhor para o bebê. Então, nessa fase, fica tão irritadinho, coçando, põe o dedinho na boca. E quando a gente vai com a fraldinha para fazer a limpezinha, ele fica mais tranquilo, mais relaxadinho, porque é como se a gente estivesse coçando mesmo aquela região que está incomodando. É verdade. E, doutora, o aleitamento influencia na má oclusão ou não dos dentes? O que o aleitamento pode fazer? O aleitamento materno é maravilhoso, né? Eu tive uma experiência ótima, assim, encantadora no aleitamento da minha primeira filha. Espero, com muita certeza, que eu vou amamentar meu segundo filho que eu estou gestando, né? Mas ele é ótimo. Mas o aleitamento, ele precisa de alguns cuidados. Sim. Né? Não é porque está mamando no peito, só no peito, que não precisa de higienizar, de cuidar da boquinha, dos dentinhos. Então, o leite materno, ele também provoca cárie. Ele tem um potencial de provocar cárie. Então, a gente precisa cuidar bastante. Mamou, tem que limpar, passar fraldinha, escovar, dedeira.
Por isso que é importante a criança não estar mamando com muita frequência durante a noite, né? Então, quando os dentes nascem, mais ou menos por volta dos 6 meses, a criança já está com alimentação salgada, né? Com papinha de fruta. Então, já não é mais para estar mamando com tanta frequência à noite. E durante o dia, quando mamar, precisa ser feita a higienização. Para quem mama mamadeira, então é importante a gente cuidar com o bico da mamadeira. Sim. O bico da mamadeira, ele deve ser o original. Vir com um furinho que já vem de fábrica. A gente não deve cortar a pontinha do bico. Para deixar maior, Isso, né? Por quê? Porque a criança precisa de fazer toda uma movimentação muscular para fazer a sucção daquele leite que está ali dentro. Se a gente corta a pontinha, a criança vai mamar muito rápido, né? Com 2 sugadinhas, ela acaba a mamadeira. E aí isso pode fazer toda uma desarmonia na oclusão dos dentinhos. E também que a criança precisa do aconchego, da satisfação emocional. Doutora, é interessante a senhora também explicar para quem está assistindo agora o programa a questão da chupeta, a questão até mesmo do costume da criança colocar o dedo na boca também. Isso pode mudar toda a estrutura da arcada dentária da criança? Pode sim. Esses hábitos, eles podem influenciar de forma negativa essa harmonia dentária. Mas, se a gente percebe que a criança está querendo colocar o dedinho na boca ainda bebezinha, é preferível que ela use a chupeta. Vai ser mais fácil a gente retirar a chupeta do que o dedo. Entendi. Né? Então, passa um período que a criança tem necessidade de sucção. Sim. Então, a gente precisa observar. Se a criança está conseguindo acertar o dedinho na boca, né? Se a gente percebe que ela já tem o hábito de sugar o dedinho, então isso é preocupante, porque é muito difícil a gente tirar o hábito de sucção do dedo. É muito difícil. Está sempre ali do ladinho, acaba se tornando involuntário. Exatamente. É complicadíssimo. E esse hábito, ele traz toda um desajuste na oclusão. Ele é bem complicado mesmo. Né? Então, precisa se tornar uma preocupação dos pais em relação a isso. Isso. E, doutora, também é interessante falar, por exemplo, infelizmente, uma mãe que passou despercebido o dedo, e aí a criança foi crescendo e os dentes foram ficando tortos, e aí depois modelou toda a boca com os dentes, e aí depois, doutora, existe um tempo certo para poder colocar o aparelho ortodôntico ou não? Temos que esperar, porque eu percebo alguns pais que têm essas crianças com os dentes tortos, falam assim, não, tá muito nova ainda, 6, 7 anos, não, deixa que ela quando ela tiver uns 12 anos, eu coloco. É preferível colocar antes? Isso é demais, preferível sim. Então, a criança, se tiver indicação para tratamento ortodôntico, a partir dos 4 anos já pode iniciar. Sim. Às vezes, não é só o posicionamento dentário que está comprometido. Às vezes, é o posicionamento ósseo. E aí, a gente precisa da fase de crescimento para trabalhar com esse osso, que chama ortopedia dos maxilares. Então, é importante, sim, o quanto antes iniciar. Passado a fase de crescimento, né, é mais complicado a gente trabalhar com o posicionamento ósseo. Aí a gente só consegue através de cirurgia. Então, fica a dica aí para os pais que acham que as crianças vão necessitar, né? Só quem fala mesmo, se precisa não, é o ortodontista ou odontopediatra. Então, procure seu dentista de confiança para que você possa ficar mais tranquilo. Isso. E também, doutora, sem falar naquela preguicinha que a criança tem na hora de escovar. Meu Deus, realmente quem é pai, quem é mãe sabe que é uma luta, né? Aí a criança encostou ali, dormiu no sofá, e aí o pai, no gesto de amor, já leva, já coloca ela no quarto, e aí dormiu sem escovar os dentes, de manhã acorda, vai direto para a televisão. E aí, doutora, existe uma orientação mais específica para realmente os pais estarem atentos quanto à escovação diária, corriqueira, trazer para a criança esse prazer de escovar? É verdade. Não é uma tarefa fácil, né? Nada fácil. Mas precisa se tornar um hábito, né? Por quê? Porque assim como tomar banho, pentear o cabelo, há necessidade da escovação dentária. Então, precisa que a criança faça todos os dias no mesmo horário. Ela precisa entender que aquilo é uma rotina. Acordou, escova o dente.
Almoçou, escova o dente. Jantou, escova o dente. Antes de dormir, escova o dente. Mama, vai ter que escovar o dente depois que mamar, né? É verdade. Porque senão a gente vai ter problemas futuros. Doutora, e os mitos? Existem alguns medicamentos que o pai e a mãe falam, mas eu não posso dar esse remédio porque o dente vai nascer fraco. E aí, doutora? Responde. O do medicamento, em especial o antibiótico, né, é um mito mesmo. Então, o antibiótico em si, ele não provoca cárie. O que provoca cárie é o açúcar que tem no remédio associado com a falta de escovação. Por quê? A criança, quando está necessitando do antibiótico, normalmente ela está passando por um período ruim, ela está doentinha, né? Ela fica, às vezes tem mais febrinha, fica mais amuadinha, não tem vontade de comer, então você acaba dando mais mamadeira do que o normal, você dá o que ela quer comer, né? E aí a gente acaba não pegando firme na escovação. E aí a criança acaba tendo ingestão muito maior de açúcar do que o normal, associado com a falta de escovação. Então, realmente, isso pode provocar cárie, mas não um antibiótico em si, né? Pode tomar um antibiótico e, em seguida, escovar o dente. Aí vai ficar tudo tranquilo. E, doutora, e quando o dente está trocando? Quando a criança começa a perder aquele dente comum, dente de leite, para nascer os permanentes, a atenção tem que ser dobrada? Tem que ser dobrada. Esse período acontece por volta de 6 a 7 anos, mas hoje a criançada está muito para frente, né? E aí a troca de dente também acontece precocemente. Então pode acontecer aí com 4, 5 anos, a gente tem que ficar em observação. Nesse início de troca, além de trocar o dentinho da frente, embaixo, o primeiro dentinho a ser trocado, também começa a erupção dos primeiros dentes permanentes posteriores. Ele nasce sem cair nenhum, lá atrásão. Então, às vezes a criança reclama, tá doendo lá no fundo. É o dente permanente. Esse dente, ele precisa de uma atenção redobrada, porque ele demora um tempinho para chegar na altura do dentinho de leite. Então, muitas vezes a higienização dele fica negligenciada. Sim. E é um dos dentes mais acometido por cárie hoje. Então, tem criança com 8, 9 anos que já está necessitando do tratamento endodôntico, que é o tratamento de canal desse dentinho. Nossa. E tem muita criança perdendo esse dentinho precocemente. Então, eu queria que os pais se atentassem mais para isso, né? Que vai nascer um dente grandão lá no fundo, esse é permanente, precisa de uma atenção redobrada, porque ele demora um pouquinho para terminar de nascer. Isso, e sem falar também na hora da escovação, né? Porque pela criança ter os dentes de leite, a escovação pode ser rápida, mas quando esse começa a eclodir, começa a crescer ali, a criança já está naquele ritmo de escovar rápido, não. Volta lá, faz de novo, para ter certeza que ele está limpo. Exatamente, até porque ele vai demorar um pouquinho para chegar na altura do dentinho de leite, então ele vai precisar de uma manobra mais especial ali na hora de escovar. Precisa de muita atenção mesmo. Isso. E a senhora falou uma coisa, doutora, que eu, assim, na verdade eu fiquei admirada. Tem crianças logo cedo já fazendo canal por causa dessa má percepção dos pais? Tem. Na verdade, está cada vez mais comum, né, infelizmente, a doença cárie. E o tratamento de canal ele é resultado da demora do tratamento restaurador, né? Então, o importante é a gente estar fazendo essa visita constantemente no dentista para que a gente possa perceber a cárie no início, né? Se a gente conseguir diagnosticar ela inicialmente, a chance de chegar num resultado final desse é muito menor. Isso. Doutora, maiores informações, faça o convite para o pai, para a mãe que está assistindo o programa Giro Cidade Agora e está carregado de dúvidas aí, onde pode encontrar a senhora, como marcar uma consulta. Isso mesmo. Eu queria agradecer o convite, né? Mas para quem tiver mais dúvidas, que quiser mais orientações, eu trabalho no núcleo odontológico, no telefone 3535-2379. Pode estar agendando a consulta para a gente estar tendo uma conversa mais especial, mais particular, mais voltada para aquele problema que vocês estão tendo. Isso, doutora, o prazer é todo nosso. E esse foi o nosso Giro Entrevista de hoje. Continue assistindo o programa Giro Cidade.
Quero agradecer a doutora que prontamente veio aqui aos nossos estúdios dar essas explicações. Muito obrigada, doutora. Nós vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos. Já voltamos e na última sexta-feira foi inaugurado o Banco do Povo, agora com sede própria. A nossa repórter Karine Dourado traz maiores informações para vocês que estão acompanhando o programa. O Banco do Povo foi inaugurado nesta última sexta-feira em Ariquemes, com a participação do povo e das autoridades estaduais e municipais. A instituição já está há 8 anos fazendo história e mudando a vida dos rondonienses. Essa inauguração reforça a marca Banco do Povo, o compromisso do governador Confúcio Moura em atender os pequenos empreendedores e gerar oportunidade para eles. Eu acho que isso aí tem sido fundamental para o processo. Visando o crescimento de pequenos empreendedores, formais e informais, associações e cooperativas, Rubens Nascimento fala sobre a facilidade que os mesmos possuem para começar seu próprio negócio. Segundo o governador Confúcio Moura, essa agência financiadora possui um diferencial que colabora com os microempreendedores. Aquele que está começando o negócio, ele tem nesse banco a oportunidade de transformar aquilo que ele idealizou num sonho, numa realidade. Por exemplo, ele vai ter um acesso a um crédito facilitado, com juros de até 1%, 6 meses de carência, diferentemente do que ele teria no banco oficial. Então, aquele pequeno que realmente quer chegar, né, de montar o seu próprio negócio, esse é o banco. Hoje são mais de 14 milhões investidos no estado, né, com 18 agências, mais 6 agências sendo criadas agora, né, autorizadas pelo governador. Então é uma forma desse pequeno ter acesso a isso, fazer com que a economia gire, né, e transformar isso em grandes negócios. A diferença é que ela é o microcrédito produtivo que financia as pessoas mais pobres da nossa população. Então esse é o cliente, que os bancos exigem muitos documentos que essas pessoas mais pobres não têm condição de abrir uma conta. E aqui no Banco do Povo eles têm crédito. Esse é um público que não é atendido pela rede convencional de bancos, que esses bancos nossos socorrem. O governador Confúcio Moura, ainda no seu mandato como prefeito, lançou a moeda social digital Mais Semente, com o objetivo de ajudar o crescimento agrícola e facilitar para os agricultores familiares, através do crédito ágil e acessível. Agora, com a instalação do Banco do Povo em Ariquemes, fica mais fácil o acesso para mais famílias desfrutar deste benefício. Esse cartão semente, com certeza, irá favorecer muito o município, irá movimentar a nossa economia local e, com certeza, aumentar a nossa produção. E vem de encontro com os programas da Secretaria de Agricultura, que lançamos o programa Cultivar Rural, o qual a Prefeitura prepara a terra com 5 horas de pá-carregadeira, grade para gradear, e eles precisam plantar. Então esse cartão vem na hora certa, porque esses agricultores irão comprar essa semente no município de Ariquemes, irá aumentar a nossa produção. Eu queria convidar toda a população de Ariquemes que venham prestigiar e conhecer a nossa nova agência, porque aqui você vai ter acesso a crédito, você vai poder realizar seus sonhos. Vem aqui na rua Aquariquara, na Travessa Aquariquara, em frente à creche Moranguinho. Realmente é um banco do povo e para o povo, para facilitar a vida do pequeno comerciante, do ambulante, do pipoqueiro, da barraquinha de churros. Parabéns aí ao incentivo do governo com esse banco. E assista agora o nosso informativo de hoje. A Prefeitura de Ariquemes, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, realizará nesta sexta-feira, dia 7, a reunião de abertura do Programa de Aquisição de Alimento, o PAA. O programa tem como objetivo garantir o acesso aos alimentos em quantidade, qualidade e regularidade necessárias às populações em situação de insegurança alimentar e nutricional e promover a inclusão social no campo por meio do fortalecimento da agricultura familiar. O programa adquire alimentos com isenção de licitação, por preços de referência que não podem ser nem superiores e nem inferiores aos praticados nos mercados regionais, até o limite de R$ 3.500 ao ano por agricultor familiar, que se enquadre no PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, exceto na modalidade incentivo à produção e consumo do leite, cujo limite é semestral.
A reunião será realizada às 8 horas da manhã no Centro de Convivência do Programa Idade Viva, na Avenida Tancredo Neves, setor institucional de Ariquemes. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com muito mais informações para você. Estamos de volta e nesta semana nós preparamos uma série de matérias sobre a pecuária, que por sinal é muito forte aqui na nossa região. E na segunda-feira nós conhecemos um pouco mais sobre um pecuarista que confina aproximadamente 4.000 cabeças e já está aí em seu 5º ciclo. Uma atitude ousada e inteligente. E hoje nós vamos descobrir como esse pecuarista faz para alimentar 4.000 cabeças, de onde vem tanta comida? Saiba agora na matéria. A nutrição do gado no confinamento geralmente são ricas e concentradas e bem energéticas, e o sistema é diariamente avaliado. Foi colhido em janeiro, né? Perfeitamente conservado, né? Com todas as características do grão, e é com isso aqui que é a fonte de energia. 65% da nossa dieta aqui para o boi é composto desse grão úmido, dessa silagem de grão úmido de milho. A dieta é composta de 4 ingredientes: proteína, energia, volumoso de fibra e de sais minerais. A fibra vem da silagem de milho. Esse concentrado mineral, né, que tem cálcio, fósforo, manganês, zinco, boro, todos esses macros e micronutrientes aí para entrar na ração. Então, aqui é a fonte de proteína que nós temos, que está sendo utilizada atualmente, que é a torta de algodão. Todos esses ingredientes são devidamente colocados em uma máquina que faz a mistura. O operador da carregadeira visualiza aqui quanto que ele jogou. Então, aqui aparece a receita hoje, tantos quilos disso, tantos quilos daquilo, tantos quilos daquele outro. Então, ele vai, por exemplo, colocar a silagem. São 3 toneladas de silagem. Ele vem com a carregadeira e vai olhando aqui. Quando estiver chegando no 3, ela apita. E ele já viu que deu 3. Aí ele vai, descarrega o que sobrou ali, para não ter que voltar lá. Aí vem, vai botar o segundo ingrediente, torta de algodão. Ele vai lá naquele box, pega a torta e vem pondo devagarinho até ela apitou. A torta de algodão acabou. Ele vai no grão úmido, mesma coisa, o núcleo, a mesma coisa. Ligou, bateu, o caminhão para lá embaixo e aquela esteira carrega o caminhão. Aí o caminhão vai para os coxos com uma tabela para cada baia daquela, são 32 baias, ele tem uma quantidade que ele tem que jogar. Por quê? A quantidade de boi em cada baia não é exata. A idade dos bois e o peso dos bois também não é tudo igual. Então, de acordo com o peso da boiada que está naquela baia e da fase do confinamento que a gente está, você tem uma determinada quantidade de comida que o boi tem que comer. Ele não pode comer nem menos e nem mais. Se ele comer menos, ele está passando fome e você não está aproveitando o potencial do boi. Se ele comer mais, ele pode se intoxicar, né? E se empanzinar, como a gente se comer muito fica empanzinado. E isso também não é bom para o boi. Então esse controle da quanto ele está jogando, aquele caminhão também tem balança e tem um pendrive como esse, que marca quanto ele jogou em cada baia. Né? Aí, de tarde, pega-se o pendrive do caminhão, entra no computador e se faz um gráfico para se estabelecer a diferença entre o que era o ideal e o que realmente ocorreu. Quando há algum problema, o operador é chamado, mostra o gráfico e fala, olha, você está errando. Então,
coisa é bem controlada. E para esse ano, o gado teve a sua linha de corte de entrada 360 quilos. Ou seja, 12 arroba mais ou menos, é o peso de entrada da boiada. E o peso de saída é controlado em função de quando ele começa a deixar de ganhar peso. Existe um ponto onde ele vai comer e não vai colocar mais peso. Esse é o ponto, seria o ponto ideal de venda. A modernidade está cada vez mais presente no homem do campo, onde a precisão e a qualidade fazem toda a diferença. Essa loninha aqui custa caro e ela é uma lona absolutamente impermeável ao oxigênio. Enquanto essa outra aqui, que é a que normalmente se usa nas fazendas que fazem silagem, ela permite a passagem de oxigênio. Então é o seguinte, por que o meu milho está bom? Porque tem tecnologia e tem conhecimento. O que faz do gado confinado ser valorizado é a demanda e a oferta, mas uma alternativa estratégica: ter viabilidade econômica. Quando se tem um aumento da demanda e uma oferta restrita, acontece a valorização da arroba. Preço é mercado. Na próxima matéria, você irá saber as inúmeras vantagens do setor do agronegócio. De fato, o agronegócio movimenta Rondônia, gerando renda e impulsionando a economia. Nós vamos ficando por aqui. Uma ótima tarde a todos. Que Deus abençoe a sua família. SBT Ariquemes, a vez e a voz do ariquemense. Até amanhã, minha gente. Giro Cidade, a vez e a voz do ariquemense.